Olá, bem-vindos ao Washington Fora de Horas nesta quinta-feira que nasceu aqui na área do Washington bem encoberta. O céu está cinzento. Esperamos que onde vocês estejam as condições atmosféricas sejam mais agradáveis. Mas nesta quinta-feira, esta Washington Fora de Horas vai estar convosco a Ana Guedes e, como veem, continuamos a estar confinados a casa. Vamos então às notícias. Nós vamos começar com Moçambique. Moçambique, onde a Procuradora-Geral da República do país, Beatriz Bucili, denunciou a falta de cooperação por parte dos Estados Unidos no processo de investigação do chamado caso das dívidas ocultas, o que segundo ela, tem atrasado todo o seu trabalho. Buccelli fez a afirmação quando estava a apresentar o relatório sobre a situação criminal de 2019. Isto aconteceu ontem na Assembleia da República. E este informe esteve centrado exatamente no processo das dívidas ocultas. Beatriz Buccelli disse, e citamos, quanto aos Estados Unidos da América, apesar das inúmeras insistências, a última das quais após o julgamento de Jean Bustani, um dos envolvidos neste processo que ocorreu em termos num tribunal de Nova Iorque, os Estados Unidos continuam sem responder aos nossos pedidos, afirmou ela, acrescentando que esse posicionamento por parte dos Estados Unidos é contra todos os princípios de colaboração que são estabelecidos pelas convenções internacionais. Beatriz Buccelli considerou o atraso no processo de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique como um dos entraves do caso. E ela defendeu que o país, Moçambique, é o único com jurisdição para julgar o ex-ministro Chang, que se encontra detido na África do Sul. A Procuradora-Geral também revelou que abriu um processo autónomo, um segundo processo, no caso das dívidas ocultas, onde indiciou mais 10 pessoas, sendo 6 moçambicanos, 4 são estrangeiros. No primeiro processo, recordamos, tinham sido acusadas 20 pessoas, das quais algumas encontram-se presas, como o filho do ex-presidente Armando Guebuza. O porta-voz da Embaixada em Maputo, contactado pela Voz da América, disse, e citamos, o governo dos Estados Unidos não comenta publicamente as comunicações com governos estrangeiros sobre questões sobre investigação, incluindo a confirmação ou negação da própria existência dessas mesmas comunicações. Os Estados Unidos estão empenhados no combate à corrupção e à impunidade. Fim de citação. Vamos agora até Angola, onde o Parlamento aprovou uma lei que torna gratuito o ensino primário e ensino à distância, desde que sejam no ensino público. O Parlamento angolano aprovou hoje, quinta-feira, e por unanimidade, a legislação que altera a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino e torna gratuito o ensino primário e o ensino à distância, desde que seja no ensino público. A gratuitidade, queria dizer, no sistema de ensino e educação, segundo a lei, traduz-se na isenção de qualquer pagamento pela inscrição, assistência às aulas, material escolar e apoio social para todos os alunos que frequentam o ensino primário nas instituições públicas de ensino. O Estado, segundo a lei, deve criar condições para que os alunos que frequentam o ensino primário nas instituições públicas ou privadas tenham acesso ao material escolar, designadamente os manuais escolares, mediante disponibilização gratuita. Ora, aqui estão dois problemas. Por um lado, esta é só uma lei que se aplica ao ensino público. No ensino privado, tal e qual como nós temos vindo a noticiar aqui na Voz da América, continuam a existir problemas porque o ensino particular é pago. Neste momento, os pais e os educadores não querem pagar as propinas porque os seus educandos não vão à escola e, como tal, os estabelecimentos de ensino privado estão sem dinheiro para poder pagar aos professores. Um grande bico de obra. Por outro lado, há também a questão dos manuais escolares serem gratuitos. Nós temos noticiado e noticiámos no passado que, apesar dos manuais serem gratuitos, havia muitos manuais que estavam a ser vendidos, é evidente, mercado paralelo, mercado negro, como lhe queiram chamar. Portanto, dois problemas que talvez
o Parlamento angolano, a Assembleia Nacional, necessita de legislar e tomar alguma posição sobre isso. Mas agora vamos até à Guiné-Bissau, onde os dois principais partidos admitem negociar para encontrarem uma saída para a crise. Os dois principais partidos, que são o PAIGC e o Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM-G15, encontram-se hoje, ou vão encontrar-se hoje, ou estão-se a encontrar hoje, aliás, para negociações com vista a encontrar uma saída para a crise que afeta este país. Na quarta-feira, o PAIGC, que foi o partido mais votado nas legislativas de 2019, tinha proposto a todos os partidos com assento parlamentar um encontro neste sentido. Ontem, o coordenador do Madame G15, Brahima Camará, respondeu ao convite do PAIGC, no qual diz estar aberto a diálogo e a qualquer iniciativa que vise congregar todas as partes interessadas na busca de uma solução equilibrada para a estabilidade política e governativa do país, mas impôs como condição um local neutro e seguro. O PAIGC tinha proposto o edifício do Parlamento, portanto, tinha proposto a sua sede, será sim o encontro no Parlamento. Fontes em Bissau indicam que o encontro terá a acontecer neste momento no edifício do Parlamento. No convite feito também ao Partido da Renovação Social, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, ao Partido da Nova Democracia e União para a Mudança, o PAIGC afirmava que o mesmo visa procurar um consenso para formar um novo governo inclusive, mas liderado por ele, PAIGC, no sentido de realizar as grandes reformas, incluindo revisão constitucional. Desconhece se os outros partidos estarão no encontro ou se haverá reuniões com eles em separado. Recordamos que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deu ao presidente, por ela reconhecido, Umaro Sissoko Embalo, um prazo até amanhã, 22, portanto sexta-feira, para apresentar um novo governo de acordo com base nos resultados das eleições legislativas de 2019. Portanto, este é um desenvolvimento que nós vamos aqui acompanhar, os encontros, e também vamos saber se de facto Umaro Sissoko Embalo vai apresentar o tal governo até amanhã, sexta-feira, tal e qual como a CEDEAO pediu. Continuando a falar da Guiné-Bissau, o corpo do antigo presidente de transição, Serifo Nhamajo, que morreu a 17 de março em Portugal, vítima de doença, está de regresso ao país para as cerimónias fúnebres amanhã, sexta-feira. As cerimónias tiveram início no aeroporto de Bissau e no trajeto do cortejo fúnebre passou-se pela casa do antigo presidente, no bairro Militar, estando neste momento em Câmara Ardente na Assembleia Nacional. Do Parlamento, as cerimónias religiosas prosseguem na sua casa, sendo depois sepultado no jazigo da família, onde serão disparados então 21 salvas de canhão. Serif Nhamajo, recordamos, dirigente do PAIGC, foi presidente de transição da Guiné-Bissau entre maio de 2012 e junho de 2014, e isto na sequência de um golpe de Estado protagonizado por militares, antes de desempenhar as funções de primeiro vice-presidente do Parlamento guineense. Portanto, mais uma notícia que nós vamos continuar a acompanhar. Entretanto, e antes de passarmos para aquela que continua a ser a notícia em todo o mundo, ou pelo menos tem implicações em várias situações da nossa vida diária, que é o Covid, vamos dizer que o nosso Angola Fala Só, esta semana, tem dois convidados. Vamos ter o padre Daniel Malamba e o reverendo Aleluia. Como tema temos como é que a religião pode ajudar as pessoas nesta fase do estado de emergência devido ao coronavírus. Portanto, se por acaso não enviou ainda a sua pergunta ou o seu comentário para qualquer um dos nossos dois convidados, não se esqueça, pode fazê-lo quer através do Facebook, na nossa página no Facebook, ou então poderá fazê-lo enviando através do WhatsApp. E não se esqueça, o número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Portanto, este, como sabem, é um programa que tem que ser pré-gravado devido às condições técnicas em que funcionamos e, portanto, dentro de algumas horas será gravado, mas até lá ainda tem possibilidade de enviar as suas perguntas. Não tem que ser necessariamente um ouvinte de Angola ou um internauta de Angola. Pode ser um ouvinte em qualquer uma outra paragem que gostaria de saber como é que a religião pode ajudar as pessoas nesta altura de pandemia. Portanto, aqui fica os dois nomes de novo.
Vai ser o padre Daniel Malamba e o reverendo Aleluia, o primeiro da Igreja Católica, o segundo da Igreja Pentecostal. Vamos então aqui falar do Covid. O número recorde de novas infecções por coronavírus em todo o mundo foi confirmado. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 106 mil novos casos de Covid-19 foram identificados durante o dia de quarta-feira, o maior número diário desde o início do surto. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse numa entrevista que quase 2/3 dos novos casos foram confirmados em apenas 4 países. Ghebreyesus não os nomeou, mas várias reportagens referem que esses 4 países são Estados Unidos, Rússia, Brasil e Índia. O Brasil, recorde-se, registrou um número recorde de novos casos na quarta-feira, recorde desde o início do surto, oficialmente, naquele país. Quase 20 mil num só dia. A Índia teve mais de 5.600 casos, a Rússia tem registrado entre 9 mil a 10 mil casos por dia, e isto nas 2 últimas semanas. Os Estados Unidos registraram 45 mil novos casos. Quase 5 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas com o novo coronavírus e o número de mortes está a chegar aos 325 mil. Os Estados Unidos têm o maior número de casos, 1,5 milhão, e o maior número de mortes, mais de 93 mil. Tedros Ghebreyesus disse que a OMS está especialmente preocupada com o crescente número de casos em países de baixa e média renda. Ele destacou a importância de manter as cadeias de suprimentos abertas e garantir que os abastecimentos ou suprimentos médicos chegam aos profissionais de saúde e aos pacientes, que é quem precisa deles. O secretário-geral da ONU, António Guterres, por outro lado, alertou que milhões de pessoas podem ser levadas à extrema pobreza na África se o coronavírus se espalhar a um ritmo mais rápido, e observou que a pandemia está ainda nos estágios iniciais no continente africano. Segundo o Centro de Controlo de Prevenção e Doenças da África, o Covid-19 matou mais de 2.800 pessoas em África. O maior número de casos confirmados no continente continua a ser na África do Sul, Egito, Argélia, Marrocos e Nigéria. Guterres elogiou, contudo, os líderes africanos por terem respondido rapidamente aos surtos, aprovando restrições, incluindo encerramentos ou confinamentos, encerramentos de fronteiras, mas observou que uma escalada pode rapidamente sobrecarregar os sistemas de saúde de países e diminuir o seu suprimento de alimentos. O chefe da ONU pediu, contudo, a solidariedade a todo o mundo com a África como parte essencial do fim da pandemia global do coronavírus. Como sabem, o epicentro do surto do coronavírus parece ter-se afastado da Europa, onde os países começaram a reabrir as suas economias, mas com novos regulamentos para ajudar a impedir o ressurgimento do Covid-19. E à medida que a pandemia desaparece ou enfraquece na Europa, o vírus está a espalhar-se pela América do Sul, como já falámos, nomeadamente no Brasil, mas também no Peru. A Venezuela está a tentar também conter um aumento nos casos ao longo da sua fronteira com o Brasil e a Colômbia. Na China, onde o surto começou em dezembro, as autoridades da província de Jilin, no nordeste da China, estão a tentar conter um novo conjunto de casos que se diz poderá não ser deste novo coronavírus. Vamos à situação em África e mais detalhe, em termos de Covid, onde temos perto de 3 mil mortes e mais de 95 mil infecções. Norte da África continua a ser a região mais afetada pela doença, segue-se a África Ocidental e depois a África Austral, onde dos quase 20 mil casos de infecções, a maior parte ocorre na África do Sul, que ultrapassou hoje os 18 mil infectados. 6 países, África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos, Nigéria e Gana, concentram cerca de metade das infecções pelo novo coronavírus no continente e mais de 2/3 das mortes associadas a esta doença. Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau continua a ser o que tem oficialmente mais infecções, neste momento 1.089 casos e 6 mortos. Segue-se Cabo Verde com 349 infecções, 3 mortes. São Tomé e Príncipe registra 258 casos e 11 mortos. Moçambique conta hoje com 156 doentes infectados. Angola tem 58 casos confirmados e 3 mortos, exatamente.
O primeiro caso do Covid-19 em África, recordamos, surgiu no Egito a 14 de fevereiro, seguiu-se depois a Nigéria, que foi o primeiro na África subsaariana, a 28 do mesmo mês de fevereiro. Mais de 5 milhões de casos de contágio pelo novo coronavírus foram oficialmente declarados em todo o mundo. Em Angola, entretanto, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, acha ser prematuro avaliar o uso do Covid orgânico, um medicamento feito em Madagascar por, diz ela, falta de provas da eficácia na cura do Covid-19. Silvia Lutucuta disse que o país segue as orientações da Organização Mundial de Saúde, ao mesmo tempo que trabalha com outros países, disse ela, como, por exemplo, o Senegal, considerado uma potência na pesquisa, que também continua a investigar, por seu lado, a eficácia do Covid orgânico. A ministra angolana disse que o Covid orgânico de Madagascar é medicamento de medicina tradicional e que em Angola ainda não existe uma legislação para a medicina tradicional. Apesar de estar a ser usada em outros países, disse ela, ainda não temos provas de que tenha dado bons resultados, disse a ministra, recordando que recentemente se assistiu a alguns óbitos em Madagascar. Por isso, disse ela, não podemos ainda dizer com segurança se o fármaco é bom ou não, carece de investigação profunda. Portanto, aqui uma opinião da Ministra da Saúde de Angola sobre o Covid orgânico, medicamento à base de artemisina e de plantas tradicionais de Madagascar. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, parece que o presidente Donald Trump quer reunir os líderes das 7 economias mais desenvolvidas do mundo, das 7 potências do mundo, neste momento. Os líderes das nações estão mesmo a considerar a ideia do presidente Donald Trump de se reunirem para uma cimeira em pessoa, talvez no próximo mês. Trump tinha agendado a reunião do grupo dos 7 para junho, no retiro presidencial em Camp David, aqui no estado vizinho da Maryland, mas em março teve que cancelar a reunião por causa da pandemia do coronavírus e disse que os líderes iriam conferenciar através de vídeo. Todavia, recentemente, Trump tem pressionado de forma agressiva a reabertura da economia dos Estados Unidos e tweetou que os líderes do G7 se reunissem porque isso seria um grande sinal de que estamos a voltar à normalidade. Trump propôs um local não especificado em Washington ou Camp David para a reunião em torno da data original para esse encontro, que é 10 a 12 de junho. Se a cimeira tiver lugar, os Estados Unidos vão solicitar a todas as delegações que reduzem o número mínimo de pessoas, reduzam também os eventos e deixem de haver eventos que não sejam essenciais. Uma decisão final será necessária nos próximos dias para garantir tempo suficiente para se preparar para uma reunião deste nível, isto segundo um funcionário norte-americano. Já lá vamos à questão das vacinas que estão a ser desenvolvidas. Só queria dar aqui olá aos nossos internautas que entretanto se juntaram a nós. Não se esqueçam, todos os dias estamos aqui durante 30 minutos para vos trazer informações de África e do mundo, e connosco temos o Silvestre Soares, que diz boa tarde, redação do bloco informativo do Washington Fora de Horas. Olá, boa tarde, Silvestre. Também boa tarde para o Samuel Adams, que está connosco e que agradece a cada um de nós pelo esforço e dedicação que nós colocamos em apresentar diariamente o nosso trabalho. Temos também, eu creio que Ângeles Pensador, que está a acompanhar-nos também. Portanto, aqui são alguns dos nossos amigos que estão connosco, tal e qual como Badr Abdul, o Balde Abdul está em Bayern, em Munique, Bayern de Munique. Oh my God, eu pensei que ele estava a jogar no Bayern de Munique. Não, ele está em Bayern de Munique. Portanto, o nosso amigo que está na Europa. Temos também connosco o Gilson Adão, que está no Canadá. Vamos saber, já agora, diga-nos em que cidade do Canadá está. E temos também aqui o Amancio Miguel, que me está a acompanhar. Depois vai-me dizer se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Mas pronto, vamos então continuar aqui com as notícias. E estávamos a dizer que íamos falar da questão das vacinas que estão a ser feitas.
Isto porque prossegue o trabalho para encontrar possíveis vacinas e hoje a gigante farmacêutica AstraZeneca afirmou que tem acordos para fabricar 400 milhões de doses de uma vacina que está a ser desenvolvida na Universidade de Oxford. A vacina está no processo de testagem para determinar se é eficaz e segura. A AstraZeneca recebeu $1 bilhão dos Estados Unidos para o desenvolvimento desta vacina, mas também para a entrega de 300 milhões de doses da vacina. A companhia farmacêutica disse que forneceria também 100 milhões de doses adicionais à Grã-Bretanha, com as suas primeiras entregas que estão planeadas para setembro. Portanto, vamos ver se até setembro, de facto, temos uma vacina eficaz e segura, se não for esta desenvolvida pela AstraZeneca na Universidade de Oxford, que seja uma desenvolvida por uma outra farmacêutica ou por um outro país, porque, de facto, o mundo precisa de voltar à normalidade dentro do que é normal agora. Portanto, como se costuma dizer muitos dos comentaristas na televisão, o mundo nunca será o mesmo depois do coronavírus. Teremos que adotar outras medidas de higiene que vão ter que ser adotadas, não necessariamente só por causa do Covid-19, mas também por causa de outras doenças que são transmissíveis, transmitidas muitas vezes por falta de condições sanitárias, por falta de higiene. Mas vamos agora a notícias de África. Na Nigéria, o principal sindicato de médicos ordenou aos seus membros na capital comercial, Lagos, que voltem hoje ao trabalho, depois da polícia ter feito o que consideram assédio aos médicos que viajavam em serviço durante o recolher obrigatório que está em vigor na Nigéria. A Associação Médica da Nigéria, que representa a maior parte dos médicos do país, disse que a greve terá tido alguns erros e que muitos profissionais foram perseguidos pela polícia, mas não deu mais detalhes. O sindicato, que iniciara ontem uma greve por tempo indeterminado, disse que tinha recebido garantias por parte das autoridades que os médicos ficariam isentos do recolher obrigatório e que teriam permissão para circular livremente, o que parece não tem acontecido e daí a greve que os médicos tinham iniciado ontem. Vamos agora ao Quênia, onde 9 em cada 10 quenianos não conseguiram pagar o aluguer de abril a tempo, pois as medidas do governo, devido ao coronavírus, levam a que quase metade dos quenianos tenham ficado sem trabalho. De acordo com a Secretaria da Estatística, cerca de 50% dos quenianos deixaram de ter qualquer atividade económica e, por conseguinte, deixaram de ter fonte de rendimento desde março deste ano, quando o país registrou o primeiro caso. O governo alertou que a situação poderia piorar se o número de casos do Covid-19 continuar a subir no Quênia. No Zimbábue, um caso que está a dar muito que falar, o presidente Emmerson Mnangagwa demitiu o vice-ministro da Informação, Energy Mutodi, horas depois daquele insultar via Twitter 3 membros da oposição sequestradas. Uma declaração da presidência não deu razões para o término imediato do cargo de Mutodi. Uma destacada parlamentar do Movimento para a Mudança Democrática na oposição e 2 outras responsáveis do mesmo partido foram originalmente presas, ou tinham sido originalmente presas por protestar contra a escassez de alimentos devido ao confinamento, ao bloqueio do coronavírus. O trio seria depois raptado da delegacia onde se encontrava por homens não identificados, levado para fora da capital, onde, segundo elas, foram espancadas e violadas. Depois foram abandonadas à beira da estrada, onde foram encontradas e levadas então para tratamento no hospital. O problema é que no Twitter, Mutodi afirmou que elas tinham saído para uma noite romântica com os seus amantes e que tinham sido espancadas, e aqui ainda pior, ainda agrava mais o que disse, quando exigiram moeda estrangeira pelos seus serviços. O incidente atraiu a condenação de grupos de direitos humanos internacionais e também de diplomatas ocidentais em Harare. Os chefes da missão dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, em Harare, disseram que esperam por parte do governo do Zimbábue uma investigação rápida, completa e credível sobre o sequestro e tortura dos membros da oposição e de 2 outros que, entretanto, foram agredidos na cidade de Bulawayo. Mutodi torna-se assim o segundo responsável do governo de Mnangagwa a ser demitido por ele após a remoção do ex-ministro do Turismo, Priska Mufumira, no ano passado. Outro problema na África,
Oriental, os caministas de longa distância são suspeitos de transportar o temido coronavírus junto com a carga. Assim, durante semanas, os caminhões tiveram que parar nas fronteiras à medida que os governos restringiam o acesso e implementam os testes Covid obrigatórios para proteger os seus residentes. O problema é que os motoristas, para além de serem vistos como transportadores de alto risco do Covid-19, depois de serem rastreados, têm que entregar os seus veículos a motoristas, por exemplo, quando entram no Ruanda, isto num sistema de rotatividade, o que provoca uma grande tensão. Enquanto isso, parece que está neste momento a diminuir a tensão entre e o Quénia. Peço desculpa porque um dos meus chefes decidiu que queria falar comigo agora, mas peço desculpa, portanto, estava a falar de que diminuiu a tensão entre a Tanzânia e o Quénia, depois do presidente da Tanzânia, John Magufuli, dizer que ele e o presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, acordaram pôr fim ao encerramento fronteiriço entre os dois países por diferenças de política sobre a pandemia do coronavírus. E nós estamos a chegar aqui ao final deste Washington Fora de Horas. Em breve de síntese, o magnata ruandês Félicien Kabuga, preso em conexão com o genocídio do seu país em 1994, depois de andar mais durante 2 décadas fugido, deverá ser julgado num tribunal na Tanzânia, que foi a sede original do Tribunal Penal Internacional da ONU para Ruanda, que foi encerrado em 2015. Promotores na Costa de Marfim anunciaram a prisão de um líder da oposição, acusado de disseminar rumores que levaram a uma revolta no início da crise do coronavírus. E vamos aqui falar de trending hoje no Google nas últimas horas. A pesquisa que domina o interesse dos internautas é sobre Mbira. A pergunta mais comum é: qual é o instrumento que a Google está a homenagear hoje? E a resposta é Mbira, um instrumento tradicional que se acredita ter origem no Zimbábue, pertencente ao povo Shona, mas também se encontra em Moçambique e em Angola e é conhecido por Kisanja. No YouTube há uma semana disponível, está o videoclipe de Guba, música do rapper 69, tem mais de 207 milhões de visualizações. É também uma notícia que nós vamos ter aqui esta semana no nosso Top 10. O vídeo musical trending das últimas 24 horas, contudo, pertence a Machine Gun Kelly, acabado de lançar Bloody Valentine, tem 2,8 milhões de visualizações. E convidamos também a visitar o nosso site www.voaportugues.com para assistir à nossa grande reportagem sobre a insurgência em Cabo Delgado. Está também disponível no nosso canal de YouTube e no nosso Facebook. E gostaria de terminar dizendo numa notícia de entretenimento e que é interessante, e porque vai ser exibido um concerto solidário denominado Africa Day, #@home, portanto, Dia da África, o hashtag em casa, com grandes nomes da música, e vai ser emitido para milhões de telespectadores em todo o mundo, e que a MTV Base e YouTube celebram assim o Dia do Continente de Berço da África, dia 25. O cartaz desta grande festa a ser transmitida na MTV Base e no canal do YouTube destacam-se artistas como C4 Pedro de Angola, Burna Boy da Nigéria, temos também Show Madjozi da África do Sul, temos também Rema da Nigéria, Nandi da Tanzânia, isto muitos outros nomes da música africana, não menos importantes e que lá vão estar. Portanto, não esqueçam, dia 25, no canal da MTV Base e também no YouTube, vai estar este concerto de homenagem à África, no Dia de África. Todos os recursos, portanto, todo o dinheiro que possa ser feito com este concerto beneficente vai ser doado para apoiar as necessidades de alimentos e saúde dos mais impactados no continente. Lê-se num comunicado que está disponível no YouTube da MTV Base África. De recordar que esta importante data, portanto 25 de maio, refere-se ao dia em que 32 chefes de Estado africanos se reuniram em Addis Abeba, na Etiópia, mais propriamente em 1963, com a missão de defender e emancipar o continente africano, libertando do colonialismo e do apartheid.
E assim se vai despedir Ana Guedes nesta quinta-feira cinzenta aqui na área de Washington. Não se esqueça, estamos aqui todos os dias durante 30 minutos para vos trazer informação e notícias, não só da África como de todo o mundo. Se tem uma sugestão de algum país que gostaria que nós tentássemos encontrar informação, porque nem sempre a informação está disponível sobre todos os países, diga-nos, porque nós iremos tentar ou algum tema que gostaria que nós aqui abordássemos, ou então convidados para o Angola Fala Só. Não se esqueça, nós estamos abertos a todas as sugestões, podem enviá-las através do Facebook ou do WhatsApp, mais 908-652-4584. De todos se despede Ana Guedes com desejo de um bom resto de dia de quinta-feira. Nós então aqui estaremos até amanhã, até lá. Tchau, tchau. Um abraço para todos.